O discipulado é uma jornada que transcende os limites do tempo, moldando corações à semelhança de Jesus. Contudo, como discípulo, deparamo-nos com desafios e escolhas que delineiam nosso caminho. E examinaremos, por meio de parábolas bíblicas, alguns pontos cruciais para sermos discípulos verdadeiros, segundo os ensinamentos da palavra. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o caminho do discipulado em nossas vidas. O discipulado é uma jornada que transcende muito além os limites do tempo, moldando corações à imagem e semelhança de Jesus em nossas vidas. Contudo, como um discípulo de Cristo, deparamo-nos com desafios e escolhas que delineiam o percurso em nosso caminho. Devemos entender alguns pontos cruciais do que é ser um discípulo, segundo os ensinamentos da Palavra de Deus, introduzidas por Jesus, com autoridade até hoje. A parábola do semeador, descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 13, nos versículos de 3 a 9, nos instrui como sermos receptivos a boas novas em nossas vidas. Assim como o semeador lançou sementes em diferentes tipos de solo, somos chamados a discernir qual o tipo solo que se encontra em nossos corações. Ser discípulo requer o contínuo preparo à terra em nosso coração, para receber a semente da palavra de Deus, sendo receptivos de coração aberto, removendo pedras de resistência e ervas básicas de distração. Da mesma forma, a parábola do bom samaritano, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 10 ao 37, nos passa a atitude de um verdadeiro discípulo. Uma das práticas do discipulado é na empatia e na ação amorosa com o seu próximo. Ser discípulo é ser como o bom samaritano, é estender a mão para o caído, independentemente de sua origem, seja qual for, e agir com compaixão e sem distinção. O discipulado transcende todas as barreiras do preconceito, e requer compaixão, não só em orações, mas em sua atitude, em ação, na prática. Que adianta alguém dizer que é discípulo de Jesus e que tem fé, se essa fé não vier acompanhada de ações? Pode haver irmãos ou irmãs que estejam passando por um momento difícil, e precisam de ajuda de alguém que lhe estenda a mão. Se vocês não lhes dão o que eles necessitam naquele momento, não adianta somente nada dizer, que Deus os ajude e abençoe. Vai dar tudo certo se Deus quiser. A fé é assim, se não vier acompanhado de empatia, ações, doar a si mesmo, é coisa morta. Na parábola dos talentos, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30, nos instrui a usar nossos talentos a favor do reino. Cada discípulo recebe talentos únicos. A parábola dos talentos ensina que não podemos enterrar nossos dons por medo ou negligência. Devemos multiplicar os dons que Deus nos deu, usando nossas habilidades para o crescimento do reino, em benefício de um bem comum. O discipulado é uma jornada de arrependimento e perdão. Assim como o filho pródigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, nos ensina que todos não somos perfeitos, cometemos erros, mas a essência do discipulado é na humildade e no reconhecimento quando tomamos decisões equivocadas, e na necessidade de buscar apoio, e o perdão e acolhimento do Pai, que sempre nos acolhe, com alegria e de braços abertos. A parábola da videira e dos ramos, no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos 1 ao 17, também nos ensina como é importante estarmos conectados com a fonte da vida, e que, ser um discípulo, é permanecer unido a Jesus Cristo, verdadeira fonte de nutrientes, que nos alimenta durante a nossa jornada. Jesus é a videira, uma verdadeira fonte de vida. Para todos nós. Como ramos devemos sempre estar ligados a Ele, extraindo a vida dele, assim como os ramos obtêm do tronco os nutrientes necessários para sobreviver e florescer. Só assim podemos dar frutos duradouros. É um chamado à intimidade com Deus, permitindo que nossas vidas e nossas ações seja fruto do Espírito de Deus fluindo por meio de nós. Ser discípulo de Jesus é uma jornada permeada por boas escolhas conscientes e assertivas, ações amorosas, e uma busca constante para crescer em semelhança com o nosso Mestre, que esperamos, como discípulos, absorver as lições das parábolas, guiados pelo Espírito de Deus, à luz da palavra, tornando-nos testemunhas vivas do amor e da graça de Cristo neste mundo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
gostaria de nos conduzir numa reflexão profunda sobre a nossa jornada como discípulos de Jesus. Em meio aos desafios e alegrias da vida, é crucial pausarmos e questionarmos se estamos verdadeiramente inspirados e agindo como discípulos, conforme os ensinamentos bíblicos. Jesus disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Este convite ressoa através dos séculos. Ser discípulo começa com a resposta a este chamado. Você tem seguido Cristo de perto, sendo um arauto do reino, compartilhando por onde andas o amor e a verdade do Evangelho? Tem refletido as ações de Cristo em sua vida? Devemos refletir se o caminho que estamos seguindo é o caminho que conduz à vida. Jesus nos instruiu a amar uns aos outros, como Ele nos amou. Nossa ação diária reflete esse amor sacrificial? Estendemos a mão para os necessitados, confortamos os aflitos, e praticamos o amor mesmo quando é difícil? Ser discípulo é viver o amor que recebemos pela graça de Deus para nossas vidas. O Mestre nos alerta sobre a necessidade de tomar a nossa cruz diariamente. Isso envolve renúncia, sacrifício e humildade. Estamos comprometidos em renunciar a nossas vontades em prol da vontade divina? Ser discípulo significa seguir o caminho, mesmo quando é difícil. Deus é santo, e Ele nos chama à santidade. Como discípulos, nossa vida deve refletir a santidade de Deus. Estamos conscientes de nossas escolhas diárias, buscando viver segundo os padrões do reino? Todo o reino possui as leis. Estamos vivendo neste mundo dentro das conformidades da lei que regem o reino de Deus? Estamos fazendo a vontade de Deus na terra, como no céu. A grande comissão é clara: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ser discípulo não é apenas um benefício pessoal, mas um chamado a compartilhar as boas novas, seja por palavras ou princípios, caráter, ações dignas de um seguidor de Cristo. Como contribuímos a favor do reino de Deus ao fazer discípulos? São perguntas para refletirmos diariamente como anda o nosso discipulado. Amados de Deus, a jornada do discipulado é desafiadora. Vai ter momentos de conflitos internos e dúvidas, mas tenha certeza, a jornada é recompensadora. Nossas ações cotidianas, atitudes e relacionamentos devem refletir sempre o caráter de Cristo. Hoje, convém a cada um de nós a se autoavaliar honestamente. Como discípulos de Jesus, somos chamados a uma transformação contínua, à semelhança do nosso Mestre. Não se esqueça que o Espírito Santo está nos guiando e nos capacitando nessa jornada, para que Deus seja glorificado através de nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao final desta reflexão sobre nosso papel como discípulos de Jesus, estaremos sempre unidos a essa jornada que é constante e desafiadora. Não somos chamados apenas a sermos ouvintes, sentados em caldeiras acolchoadas em um ambiente com ar-condicionado, mas praticantes da palavra, como nos instrui Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que nos diz: "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." A oração é a ligação, uma intimidade direta com Deus, por meios de Cristo, pela graça de Deus. Cultivar uma vida de oração constante, buscando sua orientação, força e graça para cada passo na jornada do discipulado. A comunhão com outros no mesmo propósito é de fundamental importância, pois através da união entre os irmãos, compartilhamos nossas experiências, aprendemos uns com os outros e nos fortalecemos mutuamente. Todos unidos e com um só propósito, é uma expressão prática de nosso compromisso com o discipulado. A palavra de Deus é a lâmpada, a luz que nos guia no caminho, e investamos tempo diário na meditação e estudo das Escrituras, para que, através dela, sejamos nutridos da seiva para toda boa obra. Sejamos autênticos diante de Deus, e uns com os outros. Reconheçamos nossas falhas, arrependamo-nos e procuremos a restauração. A humildade é a marca de um verdadeiro discípulo. O exemplo de Jesus é servir, não ser servido. Na jornada do discipulado, coloquemo-nos a serviço uns dos outros e do mundo ao nosso redor, sendo instrumentos do amor de Cristo. Lembremo-nos de que ser discípulo é um chamado para a vida toda. Não desanimemos diante dos desafios, pois Deus é fiel para completar a boa obra que começou em nós. Que o Espírito Santo nos guie e fortaleça a cada passo,
para que nossa jornada como discípulos de Jesus seja um benefício em favor de todos, e o mais importante, que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Entretanto, se assim não procederes, saiba que o pecado espreita à tua porta, e deseja destruir-te, cabe somente a ti dominá-lo. Que Deus nos dê sabedoria para continuarmos firmes pelo caminho da vida, a qual nos foi proposto. Tenham todos um excepcional dia. Deus abençoe a todos.